Bom, pessoal, como eu já tinha falado anteriormente, a gente sabe, né, que o que se movimentam, na verdade, são os elétrons e que eles são dotados de carga negativa, né? E segundo a lei da eletrostática, os opostos se atraem e os cargas de igual sinal se repelem. Então, na realidade, o sentido real da corrente elétrica, a gente sabe, são compostos de cargas negativas que saem, né, por ser negativa, sai do polo negativo, por ser repelido, né, pelo polo negativo e atraído pelo polo positivo. Então, o sentido é esse, é o sentido real. Mas o que convencionou-se usar, em virtude dos estudos de eletricidade já estarem bem embasados, é que a carga, na verdade, ela é positiva, então ela é repelida pelo sinal positivo e atraída pelo sinal negativo. Então, o sentido convencional da corrente elétrica é esse aqui. Corrente elétrica recebe um sinalzinho de I, tá? Então, esse aqui, gente, é a corrente dos elétrons, tá? Aquele I é a corrente elétrica, tá? E aí, quando quiser calcular o valor dessa corrente elétrica, tá aqui. Corrente elétrica I. O que é corrente elétrica? É o fluxo de elétrons por um fio condutor em um determinado tempo, tá? Então, você tem uma quantidade de carga elétrica percorrendo esse fio condutor em um determinado tempo. Então, como é que a gente vai designar cada letra dessa nossa fórmula? Então, I, corrente elétrica, Q, carga elétrica e T, tempo. Carga, a gente já sabe que a unidade é Coulomb, a gente já vinha trabalhando com essa unidade. O tempo é em segundo. Então, se eu fosse aplicar aqui na fórmula, ficaria Coulomb por segundo, certo? Ficaria Coulomb por segundo. Então, quer dizer que a corrente elétrica é Coulomb por segundo? Não, né? Na física, né? Eles gostam muito de homenagear os físicos que estudaram muito alguma coisa. Então, aqui é o ampere, tá? Então, a unidade de corrente elétrica é ampere, de forma que 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo, tá? Certo? E aí, a gente ainda tem que lembrar, gente, lá do nosso primeiro conteúdo, que carga elétrica é igual ao número de portadores de cargas em excesso vezes a carga elementar, tá? Que a gente já vinha trabalhando. Porque às vezes a gente vai precisar calcular esse para jogar lá e obter algum desses dois valores aqui. Vamos fazer exemplo? Melhor de tudo, né? Vamos fazer exemplo para vocês entenderem bem. Exemplo. Sabendo que 1.200 elétrons atravessam por segundo a seção reta de um condutor e que a carga elementar tem intensidade E igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, calcule a intensidade de corrente elétrica desse condutor. Tá aqui os valores, tá? Então, assim, ó. A fórmula da intensidade da corrente elétrica é a quantidade de carga dividido por uma quantidade de tempo, tá? Só que aqui não tá falando carga, a gente precisa encontrar a carga. Então, a gente tem que lembrar que carga elétrica é um número de elétrons, nesse caso, vezes o valor da carga elementar, tá? E aí, gente, a gente tem que colocar esse valor aqui, ó, na potência de base 10. Eu acho mais fácil a gente já colocar antes do que no final da conta. Então, vamos lá. 1.200 vai ficar... A vírgula não aparece, mas então é porque ela se encontra no fim, tá aqui. Ela vai se posicionar até aqui, né, que é o primeiro número. 1, 2, 3 números pra frente.
né? Então, vai ficar 1,2 multiplicado por 10 na 3 positivo, né? Certo? Vamos aplicar esse valor na fórmula, então. Então, aplicando na fórmula, vamos lá. A carga elétrica vai ser N 1,2 vezes 10 na 3 e o valor de E 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Então, vamos lá. 1,2 vezes 1,6, 1,92. Então, o valor da carga elétrica vai ser 1,92. A base 10 a gente mantém e soma os expoentes, certo? Então, mais com menos, menos, 3 menos 19, menos 16. Então, 1,92 vezes 10 dá menos 16, certo? Opa! Muito bem. Aí, aplicando a fórmula da carga elétrica, da corrente elétrica agora. Eu descobri o valor da carga elétrica, que deu 1,92 vezes 10 na menos 16 coulomb, e eu vou substituir lá no valor na fórmula da corrente elétrica. E vai ser igual a 1,92 vezes 10 na menos 16, dividido pelo tempo. O tempo de 1 segundo. 1 segundo. É óbvio, né? Vai dar o mesmo valor. Se aqui não fosse 1 segundo, tá? Você dividiria pelo número normal e faria esse processo normalzinho, tá? Então, 1,92 vezes 10 na menos 16 amperes, tá? Isso aqui é o valor da corrente elétrica, certo? Então, vou deixar aí algumas atividades para vocês resolverem, certo? Na próxima aula, a gente dá prosseguimento do conteúdo.